Que bom que vocês vieram, amém, gente? Quem veio com sede aí de ouvir a palavra de Deus? Vieram com sede? Então pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Que bom que vocês vieram, irmãos. Vamos fazer hoje o encerramento desse propósito Mel, onde estamos aqui nos domingos do fortalecimento, amém ou não amém, gente? Que Deus venha nos fortalecer em todas e para todas as nossas lutas em nome de Jesus, amém ou não amém, gente? Amém, irmãos? Estou com uma palavra que Deus colocou, assentou ao meu coração. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Juízes, capítulo de número 8. Vamos lá, livro de Juízes, capítulo de número 8, é a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu vou falar hoje sobre a importância de irmos até o fim. Não podemos parar, amém, gente? Alcina, não podemos parar na jornada, não podemos parar no meio do caminho. E eu quero ver alguns pontos interessantes aqui com Gideão, em nome de Jesus, que levou um grande livramento, pois Israel estava debaixo de uma servidão. Os medianitas de tempo em tempo subiam com ímpeto e levavam e destruía tudo aquilo que Israel produzia durante o seu ano. Imagina tudo que você constrói com muito suor, com muito sacrifício. Existem pessoas que acordam de madrugada para ir trabalhar, não é verdade? Acordam de madrugada lá, a irmã até levantou a mão, assim como eu também, para vir para a igreja. Acordamos de madrugada, trabalhamos, nos esforçamos. Tem pessoas que se desdobram trabalhando em mais de um emprego, outras, quanto tempo em busca de algo na vida. Imagina tudo que você adquire, constrói, vem o inimigo com ímpeto e leva. De tempo em tempo, vem o inimigo. Assim era Israel, e a Bíblia vai dizer que Israel empobreceu muito. O que Israel fez? Clamou ao Senhor. A Bíblia diz: clama a mim, e o que? Respondete-ei. Deus respondeu ao sino. Deus respondeu a oração do povo. E o que Deus fez? Enviou um anjo, levantou um homem. Olha só, já falamos disso aqui, que às vezes nós podemos ser resposta de oração. Gideão, quando o anjo falou para ele: olha, vai nessa tua força e tal, aquela coisa toda, Gideão estava sendo resposta de oração. Deus responde a oração de Israel, pegando e levantando um homem para conduzir uma caravana, vamos dizer assim, de 300 homens, para dar livramento para Israel. Então, às vezes, nós também estamos sendo resposta de oração, ou podemos ser resposta de oração na vida de alguém, ou para alguém. Então, nós precisamos ser sensíveis a quem, gente? A Deus, amém ou não amém? Algo interessante antes de nós entrarmos na mensagem é que o anjo disse para Gideão: Gideão, vai nesta tua força. Falei pela manhã, quando o anjo virou para ele e falou: vai nessa tua força, o que Gideão estava fazendo? Malhando trigo, para fazer o seu pão, aquela coisa toda, no lagar. Olha só, isso daqui tem uma representatividade para nós. Primeiro, não se esmureceu pelas dificuldades. Todo ano vinha o inimigo e tomava tudo de Israel, todo ano vinha com ímpeto. Então, mesmo assim, ele estava lá no lagar, malhando trigo, falando assim, quando eu falo falando assim, eu dizendo, falando assim: eu vou malhar o trigo para mim, para minha família e tal, que coisa, pá. Então, olha só, a dificuldade não parou ele. A dificuldade não pode nos parar, amém ou não amém, gente? Temos dificuldades, temos às vezes a situação não é favorável. Segunda situação inadequada. Ele estava malhando trigo no lagar, ele estava num lugar inapropriado para fazer o serviço, mas estava lá, ele não tinha frescura. Eu falava hoje pela manhã, irmãos, quantas pessoas antes de Deus chamar, não tinha frescura não, acordava de madrugada, ia trabalhar, vai trabalhar até hoje na verdade, ia para as festas, ia para as baladas, fazia o auê danado, tinha força, tinha vigor, veio para Cristo, ficou fresco. Não, virar a noite não, não, amanhã tem que trabalhar. Mas quando era do mundão, encarava as festas, encarava tudo, não tinha. Agora, quando o Gideão foi chamado pelo: vai nessa tua força e livrarás Israel.
Olha só, na mesma pegada, o anjo estava falando com ele. Às vezes nos falta aquela pegada que outra hora tínhamos, ou que outro dia, ou outra vez tivemos. Poxa, pastor e tal, aquela coisa. Aí falava que era para festa, vamos para festa. Falava que era para viajar, vamos para viajar. Falava que era para isso, é para isso. Chama para vigília. Ah, não, pastor. Culto de oração. Ah, não, pastor. Ah, vou fazer isso. Ah, não, pastor. Então a gente tem que rever isso, irmãos. Quem é o Anderson antes, quem que é o Anderson depois? Um dia viraram para mim e falaram assim: ah, não sei o quê, familiar, né? Às vezes os nossos maiores críticos é família. Aí eu falei não, que eu vou chegar do trabalho e tal, e aquela coisa, e vou para a vigília e tal. Ué, mas você vai trabalhar? E aí eu virei para a pessoa e falei assim, mas quando eu estava no mundão não virava festa, por que eu não vou virar na presença de Deus? E é verdade, a nossa pegada tem que ser a mesma. Amém, gente? Amém, igreja? Então ele falou, vai nessa tua força e livrarás, né? Aí depois Gideão ele vai até o arraial, vê os homens falando de pão, né? Pão. Aí ele entendeu que era para ele descer, para você ver como é que é os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. Ele vai, ele desce ao arraial, o homem sonha com pão sovado, se eu não estiver enganado, andando no arraial. Pensa aí, imagina aí, um pão sovado, andando dentro do arraial e ferindo. Aí o homem falou assim, esse para mim é o Gideão. Será que o Gideão tinha cara de pão? Não, mas é o pão sovado. O que tem a ver um pão com o Alcino, com o Almir, com a Tânia, com a Gessi, com o Luiz, né, Luiz? O que tem? O cara sonhou com um pão e falou, esse pão é o Gideão. Na hora que ele ver aquilo, isso está no capítulo 6, salvo engano. Na hora que ele ouve aquilo, ele fala, bora, capítulo 7 quer dizer, bora, vamos para cima, o Senhor nos entregou. Aí é onde ele vai entrar na invasão, né? E entrando na invasão, eles vão ter o primeiro confronto, soando as trombetas, um espírito de confusão entre eles mesmos vão se atacar. A consequência disso é que os príncipes e os reis medianitas fugiram, sobraram ainda 15 mil homens, que é onde vai entrar a nossa mensagem hoje. Amém ou não amém, gente? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Então vamos para a mensagem de hoje. Diz assim, vamos lá, capítulo 8, verso de número 1, diz assim: então os homens de Efraim lhe disseram, vamos lá, o que é isso, Gideão, que você fez conosco? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas e contender com ele fortemente. Verso 2, porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vocês? Midianitas, Zebe, mais pude eu fazer do que palavra. E como Gideão veio ao Jordão e passou com os 300 homens e com aqueles que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo, disse aos homens de Sucate, dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. Eu vou em alcance de Zebe e Salmuna, rei dos medianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram a Gideão, está porventura ele já na tua mão, Zeba, já está na tua mão Zebe e Salmuna, na tua mão, para que venhamos dar pão ao teu exército? Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zebe e a Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e também com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam conforme os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, olha, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Pula para o verso de número 18. E depois disse Zeba a Salmuna, né? Olha só. Meus irmãos, éramos filhos de Abraão. Então nós eram filhos da... Se eu tivesse, eu não mataria a vós. Eu disse a Jeter, seu primogênito, levanta, mata-os,
Porém o jovem não arrancou a sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, qual a tua valentia? Ele levantou-se, pois, Gideão, e matou Zeba e Salmuna, e tomou as luetas que estavam nos pescoços dos seus camelos. Diga glória a Deus, pessoal. Presta atenção agora, que você precisa me dar esse picadinha de atenção para você compreender a mensagem. Vamos lá. Então Deus responde Israel levantando Gideão, e junto com Gideão ele tem umas iniciativas, ele levanta homens, e depois o Senhor fala: não é muito homem para a glória vir para mim. Então Deus foi fazendo os testes ali junto com Gideão, e sobrou 300 com ele. Com esses 300, Gideão vai à madrugada para o acampamento inimigo. Ele soa a trombeta todos juntos. Aí o inimigo começa a atacar a si mesmo, e 120 mil homens caem nessa confusão. No meio disso, os príncipes, que eram os filhos dos reis, fugiram. Junto também com os reis fugiram. E ainda ficaram com ele 15 mil homens. E o que acontece? Gideão e os seus 300 homens começam a perseguir, começa a ir atrás dos príncipes, que depois são mortos pelos efraimitas, e também começa a perseguir os reis, dos midianitas. E é onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente, no verso de número 4, olha só, diz assim, olha só: e como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Agora presta atenção nisso, olha só, já estavam o que, gente? Cansados, mas agora leia em voz alta comigo, mas ainda o que, gente? Perseguindo. Olha só, então no meio de toda essa situação, Deus levanta Gideão, 300 homens, escolhido a dedos por Deus, e fala: vai. E esses homens começa a perseguição, porque no primeiro confronto os reis e os príncipes fugiram junto com alguns homens. Então Gideão, ele faz o quê? Vamos atrás. E eles indo atrás, a Bíblia vai dizer que eles chegam até o Jordão, e a Bíblia vai dizer, vai contar dados. Eu sempre falo, irmãos, quando a Bíblia ela começa a informar muito uma coisa, é porque ela não quer deixar passar batida. Ela está mostrando, ela quer trazer um ensinamento para mim e para você. Então quando eles chegaram no Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Aí a Bíblia vai trazer duas informações: cansados, mas ainda perseguindo. Então eu falava pela manhã duas observações muito importantes da gente entender. A primeira delas, irmãos, não é porque eu e você estamos vivendo propósitos. Pastor, posso estar no centro da vontade de Deus. Pastor, posso, estar vivendo ali, pastor, o plano genuíno de Deus, que era o que Gideão e os homens estavam fazendo, porque resposta de oração, Deus levanta Gideão faz testes, faz provas de Deus, irmão e tal, e aquela coisa, tem mistério no meio envolvido e tal, e eles estão ali vivendo o propósito de Deus. Mas só que no meio dessa jornada, no meio dessa pegada, no meio desse propósito, ele cumprindo a sua missão, a Bíblia vai dizer que esses homens cansaram. Sabe, não é porque eu e você, não é porque nós, por sermos de Deus, que nós estaremos imunes. Muito pelo contrário. Às vezes estaremos também cumprindo e fazendo a vontade do Senhor. Às vezes estaremos também ali, no centro da vontade do Senhor, cumprindo, guerreando, peleando, naturalmente ali, Deus, de uma certa forma, fortalecendo a gente, guiando a gente, direcionando a gente, nos conduzindo em sabedoria, em direção, em discernimento. Estaremos ali, mas não é porque eu estou vivendo um propósito de Deus que eu sou imune. É normal, mesmo que eu esteja vivendo a vontade do Senhor, que nos cansemos, que a gente venha sentir medo, que a gente seja às vezes inseguros, que bata às vezes o cansaço, que às vezes bata a fraqueza. Quem é que nunca se sentiu fraco? Quem é que nunca sentiu medo, Alcino? Quem é que nunca sentiu às vezes angústia? A Bíblia vai dizer que o povo, quando seguia Moisés, a Bíblia vai dizer que eles passaram por um caminho, que o caminho angustiou eles. Quem é que nunca ficou angustiado, mesmo que fazendo a vontade de Deus? Quem é que nunca sentiu cansaço, mesmo fazendo
à vontade do Senhor, se santificando, orando, sendo submisso, trabalhando, operando, fazendo a obra, se dedicando, cumprindo aquilo que o Senhor, Ele nos ensina mediante a palavra, aquilo que Deus propôs o nosso coração em fazer, pessoa inclinada a fazer, mas às vezes cansado. Às vezes o cansado. Então a primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é que esses homens estavam cumprindo sim a vontade do Senhor, mas eles estavam fisicamente cansados. Assim como às vezes também nos cansamos, pastor, poxa vida, sabe, fazendo a vontade do Senhor e tal, e aquela coisa, e a pessoa se cansa, se esgota, que é cansaço, é um esgotamento das forças, a pessoa se esgota, minha força, parece que estou sem força e tal, aquela coisa, ou então medo, angústia, ou então qualquer outra coisa. Então não é porque, pastor, poxa vida, eu sou de Deus e tal, e aquela coisa, e não sei o que, não quer dizer que eu não estarei sujeito, às vezes, a um cansaço. Às vezes, sabe, é um medo, às vezes, sabe, é uma insegurança, às vezes, sabe, pastor, aquele momento. Lembra que domingos atrás eu falei, quanto melhor ou quanto mais tratada a minha fé estiver, menos as coisas externas vai mexer conosco. Vocês lembram disso ou não? Estava falando do Salmo. Quanto mais a nossa fé estiver apurada, menos as coisas externas vão, à nossa volta vão mexer conosco. Mas não quer dizer que pelo fato de eu estar com Deus, ou em Deus, ou no Senhor, não quer dizer que às vezes a gente não vai cansar. Sansão, com uma queixada de burro, feriu muitos homens. Quando termina o serviço, vamos dizer assim, ele fala para Deus, me dá água, senão vou morrer. Esgotamento. Moisés, quando chamado por Deus, teve a experiência da sarça, mandou ele tirar a sandália dos pés, porque a terra onde ele estava era santa, teve a experiência lá, um monte de coisa, mas na hora de ir para o vamos ver, ele teve medo e insegurança em relação a si. Olha só, homens de Deus, pessoas de Deus, pessoas que estão ali no cumprimento, no propósito, vivendo o Evangelho, vivendo com Cristo e tal, aquela coisa toda, mas que às vezes a luta ela vem, e que no meio desse processo, o cansaço ele vem, a luta ele vem, mas aí que entra o segundo ponto, porque a Bíblia vai dizer assim, que eles estavam cansados, mas continuavam o que, gente? Perseguindo. E é isso que a gente precisa compreender, porque vai ter momentos da nossa vida que a vontade é chutar balde. Vai ter momentos da nossa vida que a pessoa vai falar assim, não pastor, na verdade eu não quero receber não pastor, sabe aquilo que o medo vai dizer, mas eles compreenderam, mas mesmo cansados, eles continuavam perseguindo. A importância que eu falava pela manhã aqui, de nós irmos até o fim, não parar. Você pode estar, peça a Deus força. Poxa, pastor, sabe, mas minha vontade, pastor, sabe, diante do propósito, sabe, pastor, sabe, cansaço, e quando bate o cansaço, queremos o quê? Queremos cansar. Aí a pessoa fala, não, busque Deus, pede a Deus. A Bíblia vai dizer que mesmo eles cansados, a Bíblia vai dizer que eles continuavam perseguindo. Então não é porque, pastor, poxa vida, a situação me cansou, poxa pastor, não é porque, poxa vida, a situação me desgastou, não é porque, poxa pastor, a situação, pastor, veio, sabe pastor, e veio, tal, aquela coisa, não quer dizer que porque veio, ou porque estamos cansados, ou porque de alguma forma estamos desgastados de alguma maneira, não quer dizer que não podemos, muito pelo contrário, é aí que a gente tem que dizer, não meu Deus, eu vou continuar, eu vou à frente. A palavra do Senhor diz o quê? Que aqueles que esperam no Senhor, o que, igreja? Renovarão as suas forças. Eu espero no Senhor, bendito o homem cuja esperança e a confiança está no Senhor. Cansado, tal, e aquela coisa, e não sei o que, e tal, e aquela coisa, e mesmo assim, continuaram perseguindo. O primeiro entendimento para você, para mim também, é que diante do cansaço, não pare, continue na tua missão, continue no teu propósito, continue na tua posição, continue no teu ministério, continue no teu chamado, continue na tua vida com Deus, continue na sua vida com o Senhor. Diga glória a Deus, pessoal. Continue no propósito, pastor, cansado e tal, aquela coisa, mas eu entendo que isso daqui é um propósito. Deus me chamou, vamos dizer assim, Deus colocou isso no meu coração, Deus falou comigo que era assim que Ele vai me usar. Pastor, Deus falou comigo, então é um propósito. Então mesmo que cansado,
Mesmo que, porque Deus podia renovar as forças desse homem. A Bíblia vai dizer que quando o povo de Israel andou pelo deserto, as roupas não se envelheciam, as sandálias não se... Ok, gente, Deus não pode trazer uma não? Pode. Mas nessa ocasião, nessa situação, os homens sentiram fadiga, os homens se cansaram. As forças dos homens foram embora. Mas meu Deus, e tal, e aquela coisa. E é por isso que Deus não está comigo? Nunca. Deus está conosco. Não te deixarei e não, ok, igreja, desampararei. Então às vezes Deus até permite, Deus trabalha com cada um de uma forma diferente. E pastor, às vezes aquela situação e tal, então compreendo o teu coração. Não é porque eu estou fazendo o propósito de Deus que eu estou imune a um cansaço, ou uma luta, ou um medo, ou uma questão minha, ou um gatilho, ou seja o que for. Não, muito pelo contrário, somos sujeitos a tudo isso. Mas mesmo cansados, eles continuaram perseguindo. A gente precisa continuar. Diga glória a Deus. Sabe por que eu falava pela manhã? Vai para o verso de número 18. Olha o que aconteceu quando Gideão junto com os 300 foram à frente. Olha só, verso de número 18. Disse assim, ó: e depois disse Zeba a Salmuna, olha só, que eram os reis dos medianitas, olha só: que homens eram aqueles que matastes em Tabor? E disseram, olha a resposta que eles vão dar para eles, olha só: qual tu, tais, igual a você eram eles. Fica melhor assim, né? Cada um deles tinha a aparência de príncipes, dependendo da tua versão, ou então na nossa corrigida aqui, vai estar, cada um tinha a aparência como filhos de quê, gente? Filho de rei é o quê? Príncipe, não é? Você imagina um rei, imagina o filho de um rei. Poxa, né? Tal, que a coisa, a presença, tal, que a coisa. Aí, segunda coisa, olha o verso 19. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe, de sangue, ó. Vive o Senhor, se tivesse deixado em vida, não mataria vocês. Então olha só, pastor. Então quando a Bíblia fala que aqueles homens e os 300, Gideão, os 300 estavam cansados, mas ainda continuavam perseguindo, eles continuaram. E quando eles continuaram, eles alcançaram, vamos dizer assim, o rei, né, dos midianitas. Alcançou, chegaram lá, aí o Gideão chega para eles e fala assim: cara, me conta uma coisa. Como que eram os homens quando vocês guerrearam em Tabor? Como eram os homens que vocês mataram lá? Olha só. Aí os reis responderam para ele: olha, cada um deles era igual a você, Gideão. Eles tinham a aparência de príncipe. Isso mostra, pastor, isso mostra, irmãos, o que não é quando, olha só, o que não acontece na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa, quando naquele momento de cansaço, fadiga, esgotamento, seja o que for, a pessoa ainda rompe, continua e vai até o final. Olha só, porque coisas profundas estão acontecendo em Gideão aqui. Porque se a gente olha, quando o anjo chamou Gideão, o que Gideão vai falar para o anjo? Quem sou eu? Eu sou o menor, eu sou o mais pobre, o menor da casa do meu pai. A casa do meu pai é a menor de todos. Então, quando ele vira para o anjo, ele se olha e ele se joga para baixo. Eu falava hoje pela manhã, quantas pessoas têm sido as suas próprias inimigas, sabe, se martirizando, se culpando, se condenando, se julgando, se pondo para baixo. Às vezes vem o de fora: Luiz, eu confio em você, isso daqui. Aí vai lá, toma, Luiz, pega aí. Olha lá, confiei nele, mas ele mesmo, alguém de fora confia, mas ele mesmo não confia em si. Às vezes o maior, né, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, mas às vezes o maior prejudicador da sua própria vida está sendo a própria pessoa. Deus enxerga Gideão e fala: Gideão, tal, aquela coisa. Não, mas eu não posso. Por quê? Porque eu não posso, porque eu sou menor e tal, e aquela coisa toda. Então, olha só. Então, quando ele vai à frente, ele chega lá na frente e cumpre o propósito, sabe? Aí a gente vê isso, cara, é muito lindo quando sabe as coisas. Aí fala assim: qual tu eram eles, assim
como você, com a aparência de príncipe. Eles olhavam para Gideão e enxergavam nele um príncipe, um guerreiro. Um cara que fala, sabe quando você olha para alguém, você fala assim, poxa, esse cara é top. Com respeito, né? Não é de aparência, estou falando de, você olha para a pessoa, você fala, poxa, essa mulher, cara, que é isso? Cheio de qualidade, cheio de virtude, não tem como. Então às vezes, que os homens, os inimigos, eu até brincava pela manhã, né? Eu lembro que minha mãe, eu era pequenininho, óculos grandão na cara, o cabelo aritana, asa delta, dente banguela, aí eu virava para minha mãe, todo mundo me zoava no colégio, cara. Aí eu virava para minha mãe e falava, ô mãe, tal, que a coisa. Aí minha mãe, como é que eu estou? Você está lindo. Mãe coruja. Até hoje não dá para acreditar. É verdade. Porque minha mãe, até hoje, né? Tal, e a coisa, pai lindo e tal, né? Que a coisa, eu já não acredito. Então eu falava para a mãe, uma coisa é eu e você ouvir de alguém que nos ama incondicionalmente, que torce por nós. Que às vezes, né, como o esposo da Ana olha para ela e fala, mas eu não te sou melhor do que 10 filhos, para mim não interessa, não importa se você tem filho ou não, com outras palavras. Então uma coisa é o olhar de quem nos ama, agora uma coisa é o olhar de quem, vamos dizer assim, nos odeia, que é o que Gideão estava passando. Os inimigos dele estavam dizendo, você tem uma aparência de príncipe, e os homens lá eram como você. Por que ele ouviu isso? E às vezes, eu até falava hoje pela manhã, a Bíblia não fala, mas eu estou ponderando aqui, talvez isso daqui foi libertador para ele. Porque quando a superação, quando nós vamos até o fim, quando nós enxergamos um outro lado, quando a gente começa, vamos dizer, como ele ali, viu aquilo ali e tal, aquela coisa, isso não é libertador? Não é libertador? Uma pessoa que sofreu, eu vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que sofreu muito, um exemplo no casamento. Muito. E o fim foi o divórcio. A pessoa supera isso e decide de novo, encontra uma pessoa bacana, que mostra um outro lado. Você acha que isso não é restaurador, reparador? Claro que é. Claro que é. Então, foi isso que Gideão foi proposto, ou aconteceu com ele, porque ele foi, né, mesmo que cansado. O que é o cansado? É quando a gente quer parar. Mas eles continuaram perseguindo e tal, aquela coisa. Segunda coisa, que eu falava pela manhã, Gideão, ele estava tendo respostas, olha aqui, ó. Que ninguém imaginava antes. Verso 19. Então disse ele, meus irmãos eram filhos de minha mãe, vive o Senhor. Eram os irmãos dele. Então eu falava, às vezes a luta, ela é mais profunda para Gideão, e talvez outros homens também, mas a Bíblia mostra Gideão. Às vezes existem pessoas cravando lutas mais profundas do que nós imaginamos. Questões mais profundas do que nós imaginamos. Talvez houve homens ali que a luta junto dos 300, que a luta daqueles 300 era a libertação de Israel, porque o povo estava sofrendo. Mas às vezes, como Gideão, às vezes esses camaradas mataram seus próprios irmãos. Lutas mais profundas. Olha só. Então existem pessoas também que estão na caminhada conosco, na jornada conosco, caminhando junto conosco, que às vezes o mesmo objetivo é o mesmo objetivo entre nós. Meu Deus, servir ao Senhor e vamos lá e tal, aquela coisa toda. Mas só Deus sabe, às vezes, as profundezas das lutas que essa pessoa passa nessa caminhada, nessa jornada, vamos dizer assim, nesse consenso alheio que Deus levantou. Aqui agora, inclusive. A gente não sabe as lutas das pessoas. Às vezes as lutas estão mais profundas que nós imaginamos.
Enquanto alguns falam assim: poxa, pastor, minha luta é contra a carne e contra o espírito. Cara, tem pessoas aí com lutas muito mais profundas, que já não é pouca coisa, mas tem pessoas com lutas muito mais profundas. E quando você fala assim: poxa, pastor, poxa, pastor, tá, eu estou aqui lutando, orando e tal, e aquela clamando, aquela coisa clamando e tal, aquela coisa tal, aquela coisa, pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem gente na família que está com luta, mas muito mais profunda. Mas que juntos vamos prevalecer. Diga glória a Deus, pessoal. Olha só para você ver. Pessoas do nosso lado às vezes estão com lutas muito mais profundas do que nós imaginamos. Enquanto nós estamos aqui, uns estão aqui, meu Deus, tal, aquela coisa, não sei o que, não sei o que. O irmão do nosso lado, como Gideão estava guerreando junto com aqueles homens, e quem tinha morrido eram os filhos da mãe dele, irmão de sangue. Olha aí. Mas que Deus venha nos dar vitória. Diga glória a Deus, pessoal. Amém, não amém, gente? Primeira lição. Segunda lição, vamos lá. Verso de número 5, diz assim, ó. Então, verso 4, vamos ler o verso 4 de novo, ó. E como Gideão veio ao Jordão e passou com ele os 300 homens e com aquele que eles estavam, agora a Bíblia vai dizer assim: já cansados, mais ainda o que, gente? Verso 5: disse aos homens de Sucote, que pertencia a Israel: dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque eles estão de férias, porque eles estão o que, igreja? Cansados. E eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos medianitas. Vira aí, Vitão. Porém os príncipes de Sucote disseram a ele: olha só, porventura ele já está na tua mão, para que porventura venhamos sustentar, alimentar o seu exército. Verso 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor me der a mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com espinhos do deserto e abrolhos. Depois, verso 8: e dali subiu a Penuel, e Penuel falou da mesma maneira, e os homens de Penuel respondeu conforme os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou Gideão àqueles homens, aos homens de Peniel, dizendo: quando eu voltar em que, gente? Derribarei esta... Olha para o pastor aqui, segunda lição em cima desse estudo. Quando Gideão, ele atravessa o Rio Jordão com os homens e tal, aquela coisa, cansados e tal, a Bíblia vai dizer que ele chega a Sucote, ele fala o seguinte: me dá um bocado de pão aí, dá pão para os meus homens, porque estamos em missão indo atrás do rei dos medianitas. E foi meio que sarcasmo. Eles disseram: porventura ele já está na tua mão para que eu venha dar pão aos seus homens? Aí o que Gideão fala? Não, eu vou seguir, quando eu voltar eu trato com vocês. Em Penuel aconteceu a mesma coisa. E eu falava e tirava duas reflexões para nós aqui nessa coisa. A primeira delas, irmãos, a gente precisa se preparar para quando ajuda não vier. Sabe, existem muitas pessoas que às vezes se aborrecem. Por quê? Porque de alguma forma ela esperava algum tipo de ajuda, seja um pão, seja ajuda que for, e a ajuda não veio. E o que elas fazem? Elas se aborrecem. Poxa, não me ajudaram. Olha só, Gideão pega e fala assim: me ajuda? Ele fala: porque os meus homens estão cansados. Na verdade o que eu estou fazendo é para vocês também. E que não vamos ajudar não, porventura você já pegou eles? Não, então beleza. E ele seguiu. Existem pessoas que às vezes, por não receber ajuda, às vezes pretendida, de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma irmã, de um pastor, de um obreiro, de uma equipe, de uma igreja, seja o que for, às vezes se aborrece ao ponto que ele ou ela para. Quantas pessoas pararam porque não receberam ajuda? Se aborreceram: não me ajudaram, aí como não me ajudou, aí não sei o que, aí ficou tristonho, ou alguma coisa, se aborreceu, chateou, se magoou e tal, e pelo fato de não ter sido ajudado, param.
Simplesmente param, como não me ajudou e tal, aquela coisa. Aí, como pastor, já ouvi muito dizer, não vou na igreja, mas não me ajudaram, não me procuraram, não souberam e tal, aquela coisa. Claro que a igreja tem que ser a comunhão, concordo com isso plenamente. Mas quantas pessoas viraram a cara para o pai e para a mãe porque não foram ajudados como gostariam que fossem ajudados? De um irmão de sangue, porque se achavam que, não, me ajuda aí e tal, me dá um pedaço de pão, que eu estou numa missão, eu vou conseguir, eu vou fazer, e vai dar certo, eu vou trabalhar, e eu vou abrir, e eu vou fazer isso, eu vou ser aquilo outro, e não sei o que, e tal, e aquela coisa. Aí não conseguiu, se aborreceu, e trufou, brigou, sei lá o que, e parou. E sabe qual que é a desculpa, qual que é o pior, qual que é a desculpa dessa pessoa? Porque não me ajudaram. Porque não me ajudou, porque não foi comigo, e tal, e aquela coisa. A desculpa da pessoa que não foi ajudada. Então ela para. Então o que nós devemos fazer? Já prepara o teu coração, para quando você precisar de ajuda e a ajuda não vier, você dá continuidade naquilo que você está fazendo. Amém ou não amém, igreja? Dá continuidade. Vocês vão me dar pão? Não sei o que, não vou dar pão não. Então beleza, vamos continuar, vamos lá, depois eu trato com vocês, vamos continuar. Chegou em Penuel, e aí vocês vão me dar pão? Não vou dar pão não vai, não, então beleza, então vamos seguir, vamos lá, até que eles alcançam, fere o exército, pega os reis e depois executa aquilo que era propósito. Então não seja aquela pessoa que se aborrece porque não ajudaram. Poxa, não me ajudaram, pastor. Poxa, não me deram. Aí tal, aquela coisa. Aí se aborrece e para na jornada, para na caminhada, para na fé, para um monte de área da sua vida. Aí para, porque achava que o pai, achava que a mãe tinha que fazer, que não tinha que fazer e tal, aquela coisa. Não, prepara o teu coração para quando a ajuda não vier. Tem vezes que a ajuda vem. Não é verdade? Tem vezes que a ajuda vem, o socorro vem, Deus usa alguém e tal, aquela coisa. Mas tem momentos na nossa vida que vamos ouvir não vou não, tal, aquela coisa toda, não sei o que. Lembra de Davi? Davi passou por isso, pediu pão a Nabal, e quando ouviu não, ficou o quê? Revoltado. Vamos lá, vamos matar aqueles homens lá, olha só a ira dele. Vamos lá, vamos matar aqueles homens. Quando vê a Abigail, vem e vai lá e fala, não Senhor. Aí ela não lembra o que ela fala, eu só sei que ela fala assim, o sangue inocente será requerido de você. Aí ele pensou e falou, através da tua vida, Deus me livrou de fazer uma grande tragédia. Por causa de uma ajuda, por causa de um não. Olha que coisa séria. Então a gente precisa, sabe, entender isso. Como é que é essa questão? Não, apesar de poxa, pastor, eu queria ajuda e não me ajudaram e tal, e aquela coisa e tal. A pessoa, por mais que tenha condição, não podia dar o pãozinho sequer, não me ajudou. Beleza, então minha vida continua. Não vai parar por causa disso. Diga glória a Deus. Segunda coisa fortíssima. Anota isso, então escreve isso na tua Bíblia. Eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Você e eu precisa listar prioridades. A gente tem que listar prioridades. Porque olha só, verso 6, novamente. Porém os príncipes do Sucote disseram, não vamos dar pão nenhum. Verso 7. Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zebe e a Salmuna, com outras palavras, Gideão vai dizer para eles, eu vou vir e vou trilhar a vossa carne com espinho no deserto, nos abrolhos. Com outras palavras, eu vou vir e vou lidar com vocês. No verso de número 9, ele vai dizer para Penuel da mesma forma, olha só, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei essa torre de vocês. Prioridade. Qual que é a nossa prioridade? Gideão fala assim, me dá pão, não vou dar pão e tal, aquela coisa. Minha vida vai seguir, mas eu vou vir e vou tratar com vocês. Agora eu tenho prioridade. Penuel, tal, não dá, beleza.
eu vou vir e vou tratar com vocês. E ele volta de fato e trata com aqueles homens, vai lidar com aqueles, mas só que ele tinha o quê? Uma prioridade. Vamos alcançar o rei dos medianitas, vamos alcançar o rei dos medianitas, vamos alcançar o rei dos medianitas. Quando nós não temos prioridades, seja ela espiritual e físicas, tá? Quando nos falta prioridade, o que começa a acontecer? Qualquer coisa a gente começa a se envolver. Como é que é isso? Você não me deu pão? Aí fica lá, aí fica lutando, fica guerreando, fica pleiteando, fica discutindo, fica desgastando, fica ali se gasturando e tal, aquela coisa, em vez de quê? Não, peraí, eu tenho uma prioridade. E a prioridade de Gideão, podemos dizer assim, era trazer através de Deus um livramento para Israel. Depois eu venho e trato com você, mas primeiro eu vou para o meu objetivo. Eu volto, Penuel, eu volto, Penuel, depois eu lido com você. Tratou aquilo que era o foco primeiro. Se nós não temos prioridade na nossa vida, acontece aquilo que está em Hebreus 12, se eu não estiver enganado. Começamos a nos embaraçar. Começamos a nos embaraçar. O que é prioridade hoje? Coloca assim, o trono de Deus e a minha vida. O que é a prioridade? Irmãos, primeira coisa, redenção e salvação. Nada pode estar na frente da sua transformação e da sua redenção. Seu coração, meu coração tem que ser rendido. E em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a nossa vida tem que ser aperfeiçoada pelo Senhor. Aí depois vem os nossos clamores, seja eles pela família, seja ele pelas finanças, seja ele pelo que for. Mas a primeira coisa, a nossa primeira prioridade, e é onde muitos intercessores às vezes erram. Sabe qual que é o erro de muitos intercessores? E basicamente todos, quando tem todos cujos eu já conversei, que trouxeram o problema para mim, o problema era o mesmo. Intercediam e oravam pelos outros, e zelava pelos outros, mas às vezes não fazia isso por si mesmo. Qual a nossa prioridade? Pastor, minha redenção, minha salvação, minha vida com Deus, e papapá, e não sei o que, eu ser batizado, eu consertar minha vida, e não sei o que, porque se a gente não listar prioridade na nossa vida, eu vou ser transformado, eu vou ser aperfeiçoado, eu vou ser trabalhado, eu quero ser trabalhado, eu quero ser aperfeiçoado, qualquer coisa que vier, a gente está embaraçado, envolvido, enquanto a nossa prioridade deveria estar em outras coisas. Qualquer outra coisa que vem, aí eu já vou lá, e estou lá pleiteando com Penuel, porque não me deu pão, vamos dizer assim, aí tal, e estou ali, e aquilo ali vai desgastando, irmãos. E sabe qual é a consequência disso? Naquele caso, a Bíblia vai dizer que o quê? A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que eles foram e alcançaram. Agora, se eu me embaraço aqui, às vezes lá o inimigo foge. Por quê? Porque se embaraçou. Saul, ele cometeu exatamente esse erro. Saul, quando ele traz os gados e tal, e aquela coisa, Samuel fala, que é isso, Saul? Você é louco e tal, e aquela coisa toda. Quando manda trazer o rei, que se eu não estiver enganado é Aimeleque, alguma coisa assim, está em 1 Samuel, eu acho aqui rapidinho para nós, 1 Samuel, acho que é 16, são os amalequitas, Deus, só um minuto, gente. Verso 32, põe aí, 1 Samuel 15, 32, Vitão. Olha isso, o Saul, ele cometeu o mesmo erro. Qual que era o erro dele? Qual que cometeu o erro? Que até falamos isso 2 domingos atrás, né? Listar prioridades. Olha lá. Então disse Samuel, trazei, eu falei Abimeleque, não tem nada a ver de Abimeleque, né? Trazei Agag, rei dos amalequitas. Agora olha isso. E Agag veio o que, gente? Animosamente. Irmãos,
olha isso, a espiritualidade que isso daqui tem, ó. E disse Agag, na verdade, não, volta lá Vitinho, volta lá de novo, verso 32, então disse Samuel, trazei-me aqui Agag, porque era para ele ter matado, e Saul trouxe. Você pode ver a prioridade dele, nem inverteu. Aí ele trouxe, e rei dos amalequitas, e Agag veio o que, gente? Animosa. Agora vira e olha o verso, né? É o mesmo verso, mas olha a parte B do verso. E disse que, gente, na verdade, já passou a amargura do que, igreja? Na morte. Aquele que era para ter sido morto ao fio da espada de Saul, ele está dizendo, o inimigo está dizendo, já me passou a amargura na morte. Por quê? Porque o Saul se embaraçou. Se embaraçou. Então, quando nós não tratamos a prioridade, o que é a nossa prioridade hoje, pastor? Redenção e salvação. Aperfeiçoamento. Ser aperfeiçoado pelos santos. Depois vem outras coisas. Depois vem outras coisas. Se eu listo essa prioridade, olha só, e vou deixando, não, peraí, primeiro eu preciso me libertar dessa mágoa, primeiro eu preciso me libertar desse pecado, primeiro eu preciso ser liberto desse vício, vamos dizer assim, né? Primeiro eu preciso, meu Deus, sabe, não ter um coração de hipócrita, de fariseu, seja lá o que for, meu Deus, não posso ser, não, mas então trata isso, listando isso com prioridade, tratamos aquilo que é prioridade, e depois a gente vem para as outras áreas. Penuel, está lembrado, né? Agora eu estou aqui para tratar contigo. Mas estamos invertendo tudo. A prioridade está sendo outras coisas em vez de sermos transformados, mudados, regenerados. Por isso que cada dia que passa a gente vê menos regeneração. Mas por quê? Prioridades. Priorize sua vida espiritual, diga amém, gente. Salvação, caminho com Cristo, caminhar com Cristo, aperfeiçoação, transformação, libertação, sabe, regeneração, sabe, prioriza essas coisas. Aí a palavra ainda diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça, demais coisas serão, ok, gente? Aí eu trato isso, aí depois eu vou para lá e tal, aquela coisa. Então não podemos ser um tipo de cego que quer guiar outro cego. Não, meu Deus, abra os meus olhos, tira a escora que está no meu olho aqui, meu Deus, faz a tua obra redentora na minha vida, me transforma, me liberta das coisas do mundo, da paixão do mundo, das amizades com o mundo, porque é inimizade com Deus. Faça a tua obra, faça a tua obra. Então isso tem que ser a nossa prioridade central. As demais coisas a gente trata depois. Então a gente tem que ter essa sede, diga glória a Deus. Não é as coisas, pastor, não é as coisas desse mundo, amontoando tesouro nesse mundo, não, meu Deus do céu, tudo errado. Então a gente vê claramente, voltando lá para Juízes, Gideão falou, então tá bom, depois eu venho e trato com você. Lista prioridade na tua vida. Vamos buscar Deus com prioridade, diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente?